A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 7ª lição do 3º trimestre da EBD, intitulada Uma Igreja que não teme a perseguição. Nesta lição trataremos de maneira profunda e pastoral a realidade da perseguição contra a igreja primitiva, com foco especial na igreja de Jerusalém diante das adversidades. O exemplo da igreja de Jerusalém é atemporal, pois revela princípios espirituais que continuam sendo imprescindíveis para a igreja atual. Os 3 tópicos da lição trazem aspectos fundamentais: a perseguição sofrida, a proteção divina e a coragem inabalável da igreja em meio às adversidades. Veremos com base em Atos que a perseguição nunca foi motivo de recuo, mas um combustível para o testemunho cristão. Destacamos ainda que vivemos em uma sociedade que, embora nem sempre utilize as mesmas armas da perseguição física, investe constantemente contra os valores da fé cristã, por meio do relativismo moral, da pressão ideológica, da zombaria pública e até da marginalização social daqueles que decidem permanecer fiéis às Escrituras. Nisso, somos levados à seguinte reflexão: estamos prontos para enfrentar essas perseguições com a mesma firmeza e coragem da igreja primitiva? Assim, a postura dos primeiros cristãos nos ensina 3 lições fundamentais para os nossos dias. Perseguição não é o fim, mas parte do caminho. Nossa força está na oração e na comunhão e coragem para permanecer e testemunhar. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. No primeiro tópico, estudaremos que a perseguição contra a igreja em Jerusalém foi promovida por autoridades religiosas e políticas que viam no cristianismo uma ameaça à ordem estabelecida. Destacamos personagens como Herodes Agripa I, que mandou matar à espada Tiago, irmão de João, em Atos 12:2. A perseguição, portanto, tinha uma motivação tanto política quanto espiritual, pois visava desarticular o avanço da fé em Cristo. A perseguição não se restringia a um ambiente apenas, mas perpassava as esferas pública, familiar, religiosa e política. Jesus tinha advertido os seus discípulos que seriam odiados por causa do seu nome. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. A igreja de Jerusalém viu isso se cumprir em sua experiência cotidiana. Apesar das pressões externas, a igreja não recuou. Atos 4:18-20 demonstra essa firmeza quando Pedro e João declaram: julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos a voz do que é Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A oposição não silenciou a igreja, mas fortaleceu ainda mais seu testemunho. No segundo tópico, evidenciaremos a atuação sobrenatural de Deus em favor da igreja. Quando Pedro foi preso, a intervenção divina foi direta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e levantando-se, disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12:7. A presença angelical confirma a proteção celestial sobre aqueles que cumprem o propósito divino. A oração intercessória foi elemento central na preservação da igreja. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente, pois Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele por Deus. Atos 12:5. A comunhão dos santos em oração era uma arma poderosa contra as forças opressoras. A oração não foi apenas uma formalidade religiosa, mas uma ação que moveu os céus. A igreja reconhecia que não era pela força humana que venceriam, mas por dependerem de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. O valor da oração era prático, real e indispensável.
No último tópico, veremos que, mesmo sob risco de morte, a igreja prosseguia testemunhando a Cristo com ousadia. Atos 4,31 ilustra bem esse espírito. E tendo eles orados, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A perseguição aguçava a consciência missionária da igreja, que jamais negociou sua missão. A convicção dos primeiros cristãos era inabalável, porque estava alicerçada na ressurreição de Cristo e nas promessas divinas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, conforme Apocalipse 2,10. Eles entendiam que sofrer por Cristo era motivo de honra, conforme também ensina Paulo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Encerraremos a lição reafirmando que a igreja que não teme a perseguição é aquela que permanece vigilante em oração, convicta da soberania de Deus e consciente de sua missão. A história da igreja em Jerusalém inspira os cristãos contemporâneos a compreender que o sofrimento não é sinal da ausência de Deus, mas muitas vezes o palco onde ele manifesta sua glória e seu poder. A igreja verdadeira não negocia sua fé para evitar perseguições. Antes, avança convicta de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? A perseguição, longe de silenciar a igreja, serve como um lembrete de que nossa vitória não é deste mundo, mas do reino vindouro. Assim, a igreja atual precisa resgatar o senso de missão e não temer a rejeição do mundo. É tempo de entender que não fomos chamados para agradar a sociedade, mas para obedecer a Deus. É necessário preparar as novas gerações para não se intimidarem diante das oposições. Devemos cultivar uma espiritualidade robusta, sustentada por oração, comunhão e estudo da palavra. Perseguir a igreja sempre foi e sempre será inútil aos olhos de Deus. Quanto mais perseguida, mais a verdadeira igreja cresce. Como bem disse Tertuliano, um dos pais da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que a igreja de hoje renove sua coragem, sustente sua fé na palavra de Deus. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que esta síntese de nossa 7ª lição do terceiro trimestre tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho de sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal do YouTube, assistir, compartilhar, comentar e se inscrever para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.